estamos hoje encerrando uma série de mensagens chamada Ser Igreja, ok? Ou seja, se você não viu as mensagens anteriores, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, no Spotify, as mensagens estão disponíveis lá. Essa é a última mensagem, já que estamos encerrando. E eu queria encerrar essa mensagem começando lendo alguns textos. Nós vamos ler vários textos, lógico, ao longo dessa mensagem, desse culto. Mas eu queria ler com vocês 3 textos, ok? E eu vou, lógico, ao longo dessa mensagem, mostrar como eles se complementam. Normalmente, pregação boa é aquela que tem um texto só e explica direitinho, né? Versículo por versículo. Hoje eu vou fazer diferente. Não é uma pregação boa, né? Não, é assim, se Deus quiser. Então, mas eu quero de coração, meu objetivo não é apenas explicar o texto. Meu objetivo principal é que Jesus nos transforme. Eu tenho o desejo de que algo aconteça no nosso interior. E o que difere o discípulo de Jesus dos demais não é os pecados, porque todos somos pecadores. Todos aqui. Não tem ninguém aqui que não tenha pecado. Não tem ninguém aqui que não seja um pecador, a começar por mim. O que difere, então, o discípulo de Jesus das outras pessoas? Não é a moralidade, a quantidade de acerto. O que difere é crer em Jesus. É a disposição de segui-lo e obedecer ao que ele pediu. E é por isso que eu tenho essa expectativa, é o desejo de coração, que haja uma renovação na nossa mente e que haja uma transformação no nosso coração. Para que a gente seja um discípulo de Jesus, que o agrada, que se deleita nele, que é transformado por ele e que proclama o evangelho dele. Tá bom? No primeiro texto vai ser lá em Mateus capítulo 16, e Jesus estava lá na Cesareia, né? E lá em Cesareia aconteceu que Jesus fez uma pergunta aos discípulos: olha, as pessoas estão falando várias coisas sobre mim, eu acabei de fazer vários milagres, acabei de ficar bastante famosinho, tem muitas pessoas querendo me seguir, mas é o seguinte, quem as pessoas estão falando que eu sou? E os discípulos responderam que as pessoas estavam falando sobre Jesus. E falaram, olha, alguns estão falando que você é Elias. Elias foi arrebatado. Alguns estão falando que você é Elias encarnado. Outros estão falando que você é Jeremias, não Elias. Outros dizem que você é João Batista, porque João Batista morreu há pouco tempo, foi decapitado. Estão falando que você é João Batista, encarnado também. Outros dizem que você é apenas um profeta. Foi quando Jesus virou para os discípulos e falou, quem vocês dizem que eu sou? Eu não quero agora saber o que estão falando sobre mim, né? Eu quero saber quem vocês pensam que eu sou. E é nesse contexto que está Mateus capítulo 16. Veja o versículo 15. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. O Senhor é o Cristo, Messias, Christos. Você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão Pedro, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Pausa, vamos para o próximo texto, depois a gente explica. 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo, na sua segunda carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 5, que eu costumo sempre falar, que para mim é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, sem sombra de dúvida, Paulo disse assim, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Ok? Presta atenção. Somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Deus está fazendo um apelo ao mundo. Como que Deus apela ao mundo? Através de nós. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se
com Deus. Pausa. Último texto, depois a gente continua. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 21. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membro da família de Deus. Juntos, apenas juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele fomos firmemente unidos e construindo um templo santo para o Senhor. Em Mateus, no capítulo 16, a gente vê algumas coisas interessantes aqui. Jesus fazendo a pergunta: quem dizem que eu sou? E Pedro, por intermédio, por uma revelação do próprio Deus a ele, acertou a resposta, né? Nem sempre, né? É interessante. Às vezes, até no meio do culto aqui, eu faço uma pergunta e alguém nem sempre acerta. Você fica, poxa, quase, ou foi quase e tal. Mas Pedro foi na bucha. A afirmação, a resposta de Pedro foi exatamente a resposta certa. Ele é o Cristo. E aqui não dá para perceber tanto no texto português, mas dá para perceber de maneira muito clara no texto original que Jesus faz um trocadilho. Eu lhe digo, no versículo 18, eu lhe digo que você é Pedro, e aqui é uma pedrinha. Eu digo que você é uma pedrinha. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. Em outras palavras, o que Jesus estava falando, olha, você é uma pedrinha, mas essa declaração, sobre esta declaração grandiosa, essa rocha que você acabou de afirmar, é sobre este fundamento que eu vou edificar a minha igreja. Né? E ele fala no versículo 19, e por você ser igreja, por você ser meu discípulo, e por você ser meu seguidor, Pedro, tudo que você ligar na terra terá sido desligado no céu. E a gente vai entender muito melhor esse versículo dentro do seu contexto daqui a pouco. Mas o que acontece então em Efésios capítulo 2? Em Efésios capítulo 2, a gente vê exatamente a pedra angular que é Cristo Jesus, onde a igreja está edificada, aquela afirmação, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra angular, essa é a afirmação sobre a qual a igreja está fundamentada e edificada. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o fundamento da igreja. E a igreja só é igreja porque está vivendo debaixo da declaração de que Cristo é Senhor dos senhores. Não tem como uma pessoa ser igreja sem crer em Cristo, ser discípulo de Jesus sem crer em Cristo. E aqui no Efésios 2, ele fala de maneira muito clara, olha, vocês eram estrangeiros, vocês eram forasteiros, vocês não faziam parte da família de Deus. Por quê? Porque só quando cremos em Jesus nos tornamos filhos. Nos tornamos filhos. Lá em João capítulo 1, versículo 12 diz, portanto, todos os que creram em Jesus, todos os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo nos tornamos filhos. E por causa de Cristo somos aceitos, e mais do que aceitos. Não é apenas que Deus nos aceita, Deus nos adota. E Ele nos faz parte, Ele nos coloca, nos torna membros de uma família, a família do próprio Deus. E Jesus, sendo o primogênito de Deus, é o nosso irmão mais velho. Então, somos edificados juntos, como igreja somos essa casa. Nós somos essa casa. Nós juntos somos essa casa. E é interessante, por que eu fiz questão também de colocar o texto de 2 Coríntios 5? Porque fala, agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Ou seja, se nós somos estrangeiros e forasteiros, nós fazemos parte de uma outra cidadania. Agora, nós fazemos parte de um outro reino. Então, aqui nessa terra, essa não é nossa cidadania.
Eu não sou brasileiro em primeira instância. Em primeira instância, eu sou um cidadão do reino de Deus. E é por isso que somos embaixadores, porque aqui nós estamos numa embaixada. A pergunta é, aqui aonde? Onde que a embaixada do reino de Deus funciona? A resposta é na igreja. Na igreja de Deus. Na igreja local, que faz parte de uma igreja universal. Na segunda mensagem eu trouxe a definição do Max Stiles sobre o que é ser igreja. E ele falava muito sobre o que era ser igreja local. Agora nós vamos ver o que é ser igreja num conceito universal. E Jonathan Leeman, ele diz, a igreja é um grupo de cristãos que se reúnem como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo. Vou repetir, essa primeira frase ela é essencial. A igreja é um grupo de cristãos que se reúnem como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas, os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos, por meio das ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio do seu povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Por isso, uma pessoa que vira e fala, eu quero Jesus, eu creio em Jesus, eu quero me tornar um discípulo de Jesus. O que essa pessoa faz? Ela vai pegar sua carteirinha de cidadão do reino, de discípulo de Jesus, na embaixada. Né? Imagine que você foi para um país. Você está lá na Itália. E você chega lá na Itália e você perde o seu passaporte. E agora? Como você vai voltar para o Brasil? Como que você vai fazer várias coisas? Você não tem o passaporte, você não pode comprovar nada. E alguém pergunta para você, você é o quê? Você está fazendo o quê? Não, eu sou brasileiro, eu estou a passeio, me mostra o seu passaporte. Eu não tenho passaporte. Sem o seu passaporte, você não consegue provar absolutamente nada. Qualquer afirmação sua não vale de nada. O que você precisa fazer? Ir lá na embaixada. A embaixada é um território. Lá na Itália, e aquele pequeno território representa o território brasileiro. Lá tem como você virar e falar, eu preciso de outro passaporte, emite aí. Eu preciso provar para as pessoas que eu sou realmente brasileiro. Alguém vira e fala, eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão. É mesmo? Você ama Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Sim. Então você precisa da sua carteirinha, do seu passaporte. Onde que eu pego esse passaporte? Na igreja. Por quê? Porque a igreja vai fazer isso. A igreja é a embaixada que vai virar e falar, você é cristão. Ou, você era cristão, mas não é mais não. Ou, não, você é cristão, você acha que não é, mas você é. Ou, e seja lá o que for. Mas é a igreja que tem essa responsabilidade. E é interessante, a ideia de ser embaixadores, aí, quando a gente fala sobre sermos embaixadores, a gente está falando de uma embaixada e a gente está falando de uma representação. O que é um embaixador, já que eu usei o exemplo da Itália? O que faz um embaixador brasileiro lá na Itália? Ele é o maior representante, ele representa a nação brasileira naquele país. É isso que o embaixador faz. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra. O que você faz? Você é um representante. As pessoas deveriam olhar para nós, no plural, ou para mim e para você, no singular, e falar, ele representa Cristo Jesus. Uau! Que desafio! Isso é ser igreja. E se nós tirarmos aqui da cartola alguns conceitos, eu vou pegar o conceito básico da nossa série sobre Trindade, que, por sinal, eu amei essa série.
Como você faz para ouvir? Vai lá no Spotify, no YouTube, daqui a pouco, não sei o que, tá bom? Está lá a nossa série sobre quem é a Trindade, como entender a Trindade. E a gente falou, então, uma coisa muito interessante. Quando a gente fala assim, Deus é amor, as pessoas, elas chegam, colocam a mão no rosto e falam, Deus é amor, né? As pessoas ficam encantadas por saber que Deus é amor, com certeza. Não existe ninguém... Sempre tem uns diferentes, né? Mas a maioria das pessoas vão falar, com certeza, Deus é amor. Deus é muito amor. E isso mexe com o coração das pessoas. Isso te traz uma afeição sobre Deus. Agora, se eu afirmasse, Deus é Trindade, algumas pessoas iam falar, e daí? Né? Afirmar que Deus é Trindade não significa absolutamente nada, porque o conceito de Trindade parece mais um dogma sufocante, uma teologia distante, que não traz afeição nenhuma, mas a verdade por trás desse conceito é que Deus só é amor porque é Trindade. Se Deus não fosse Trindade, ele não seria amor. E por que eu estou falando isso? Porque se Deus é trino, se ele é 3 em 1, coletivo, por que nós ousaríamos falar que eu quero ser um discípulo de Jesus, mas sozinho? Você está entendendo? Nem Deus ousa fazer isso, porque Deus é coletivo. E olha só uma coisa interessante, o que Deus fazia antes de criar o mundo, João capítulo 17, no último versículo ali, no 24, Jesus fala, Pai, na oração sacerdotal dele, Pai, quero que os que me deste, os meus discípulos, os teus filhos, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Sabe o que Deus fazia antes de criar o mundo? Deus amava o Filho. Deus se deleitava no Filho. E se somos representantes de Deus, nós representamos a um Deus que é amor eterno. Entende? Por isso, o conceito principal da mensagem de hoje, o ser igreja, se eu tivesse que resumir em uma palavra, a palavra é amor. Se somos representantes de um Deus triuno, logo representamos um amor eterno. Ser igreja é ser embaixada do amor. Por isso, na última mensagem dessa série, eu queria te falar que se você quer ser um discípulo de Jesus, se você pretende ser igreja, existe um grande desafio, que a gente representa a um Deus que ama por toda a eternidade. E eu vou trazer 3 pontos sobre ser a igreja que é uma embaixada do amor. Primeiro ponto, nós somos representantes do amor. Olha o texto de João capítulo 17, Jesus disse assim, Jesus está orando ao Pai e fala, eu oro para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E aí em seguida vem o versículo 24 que a gente acabou de ver. Perceba que nesses 4 versículos, na verdade nos 3 primeiros, Jesus fala 4 vezes sobre unidade. Jesus não apenas fala sobre unidade, Jesus ora. E qual é a oração de Jesus antes de morrer na cruz? Ele ora para que a igreja pudesse ser uma só.
para que a gente vivesse em unidade. Por quê? Porque nós somos representantes de Deus. E se nós representamos um Deus coletivo, nós precisamos representá-lo de maneira coletiva. Não existe discípulo de Jesus sozinho. Eu sou igreja na minha casa. Querido, você não é igreja na sua casa. Você pode ser uma representação da igreja lá na sua casa, lá no seu trabalho. É a igreja sendo enviada. Ok, você pode ser um representante de Jesus, da igreja lá no seu trabalho, um representante de Cristo no seu trabalho. Mas a palavra igreja, ela só tem significado se tiver mais de dois, mais de um. Senão não tem significado. É que nem virar e falar, sabe, tem o cachorro, não, tem o lobo, eu ia usar o coletivo de cachorro errado. Tem o lobo e tem a matilha, né? A matilha de lobos. Tem o cristão e tem a igreja. Entendeu? Lobo, matilha, cristão, igreja. Deu para entender? Não tem como virar e falar, eu sou a igreja de Jesus, eu não preciso da igreja. Não, peraí, querido. Não tem como o lobo virar e falar, eu sou matilha, né? Eu sou matilha. Não, querido, você não é matilha. Você só é matilha quando você está junto dos outros. Quando você não está junto dos outros, você não é matilha. Você está entendendo? E tem muitas pessoas que falam, não, eu sou igreja. E a ilustração do casamento, o exemplo do casamento é perfeito. Porque quando Deus criou o homem, ele falou, não é bom que o homem estivesse só. Por quê? E muitas pessoas falam, porque o homem estava se sentindo sozinho e solitário. Impossível. Ele estava desfrutando de um relacionamento perfeito com aquele que é perfeito. Na verdade, Deus falou, vou te trazer um problema. Não, brincadeira, mulheres. Vocês são queridas e amadas a mim, então, nossa. Amo você, Thalita, quando você assistir essa. Okay? Mas o fato é que quando Deus fala, não é bom que o homem estivesse só, não era porque ele estava se sentindo sozinho. É porque Deus criou ele como representante. Ele representava Deus. Aí Deus olhou para um homem sozinho, representando a um Deus coletivo e falou, não é bom, não está legal. Eu preciso criar mais um. E eles, sendo duas pessoas, vão se tornar uma só carne. Pronto, agora eles vão nos representar. Agora tem representatividade que faz sentido. Porque sozinho a representatividade do homem era horrível. Não representava muito bem a Deus. Agora sim. No final Deus olhou e viu que tudo era muito bom. É isso. E nós como igreja é a mesma coisa. Nós juntos representamos a Deus. E se somos representantes desse Deus triuno, eu me pergunto, se somos representantes deste Deus, o quão unidos nós estamos? Porque quando fala sobre casamento, todo mundo concorda, eles têm que se tornar um só, uma só carne. Mas olha a oração de Jesus. Da mesma forma como Deus criou o casamento e planejou o casamento para que o casal se tornasse um só, Deus criou a igreja para que eu e você nos tornássemos um só. Olha a oração de Jesus. Para que eles sejam um, assim como nós, Deus, somos um. É igualzinho. E eu fico me perguntando o quão unidos nós somos. E uma vez eu ouvi uma ilustração de um pastor falando, Deus não quer que nós sejamos igreja como um saco de batatas. Deus quer que nós sejamos igreja como um purê de batata. Porque eu, inclusive, digo uma coisa. O fato de nós estarmos sentados aqui, nessa cadeira, significa que somos igreja? Será? É isso que nos torna igreja? Sentar nessa cadeira num culto de domingo. E eu posso concluir que não é isso que nos torna igreja.
O que nos torna a igreja é o nosso compromisso em sermos discípulos de Jesus, em espelhar o amor de Jesus, em sermos excelentes representantes de Cristo Jesus. E isso é impossível sem relacionamento, sem amor, sem doação, sem perder algo. Não tem como nós sermos igreja. Isso não nos torna a igreja. O que nos torna a igreja é o nosso compromisso, é a nossa unidade, é o nosso amor. Por quê? Porque Efésios diz que depois de Cristo nós éramos forasteiros, peregrinos, e agora Jesus nos tornou membros de uma família. É família. Igreja é família. Ah, Alex, mas eu não acho que a nossa igreja vive como se fosse uma família. Mas deveria. Deveria. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente olha para João capítulo 17, fala assim, né? Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual é o melhor evangelismo do mundo? É sério isso, é sério. Está aqui. Sabe qual é o melhor evangelismo do mundo? É quando a igreja vive igreja de maneira tão incrível que as pessoas olham e falam, oh, eu quero entrar nesse negócio aí. Eu quero fazer parte. E sabe o que é mais interessante? Porque eu já experimentei isso um pouco. E, de maneira muito curiosa, não foi através da igreja. Olha só que coisa maluca. Antes de ir para o seminário, eu trabalhava num ministério de evangelismo aqui em Brasília. E esse ministério começou com 5 rapazes, contando comigo. E a gente começou a viver junto, a gente se via quase todos os dias. A gente se relacionava, a gente lia a Bíblia, a gente buscava Deus. Era uma coisa muito legal, foi muito gostoso. E aí, o que começou a acontecer? A gente começou a fazer alguns movimentos, ir atrás de pessoas para fazer um evangelismo, etc, etc. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes. O ponto que eu quero chegar é que algumas pessoas começaram a olhar aquele movimento e falar, eu quero entrar aí também. Aí veio outro, eu também quero fazer parte desse negócio aí. Como é que eu faço para entrar? E quando a gente viu, e a gente era assim, vem também, bora. Quando a gente viu, vamos marcar reunião para a gente conversar sobre os próximos alvos. Tinha mais de 30 pessoas. Meu Deus, tem uma igreja aqui. O que eu faço? Por quê? Porque existia relacionamento intenso, uma busca por Deus sincera, real, e um amor verdadeiro que começou entre aqueles 5 homens. Isso é ser igreja. Porque a igreja é família. E aí eu te pergunto, quando alguém da família não volta para casa, o que você faz? Vamos lá, o que você faz? Você mora com alguém, essa pessoa sai de casa, ela tem um horário para chegar em casa, ela não chega no horário. O que você faz? Primeira coisa que você faz, você dá um desconto, né? Deve ter acontecido alguma coisa, daqui a pouco essa pessoa chega, não tem problema, pau. E aí passa 30 minutos, você fica, O que você faz? Você manda um WhatsApp. Você manda um WhatsApp, fulano, cadê você? Passou 1 hora, a pessoa nem viu o WhatsApp. Aí você, meu Deus, ela nem chegou o segundo fiozinho. Ai, meu Deus. Aí você começa a ficar preocupado. Aí o que você faz? Você liga para os parentes, para o pessoal do trabalho. Por quê? Porque é sua família. Fulano, você viu Cicrano da minha família? Não vi. O que você faz? Você vai atrás, e se necessário for, você vai atrás da polícia e fala, a pessoa que mora comigo desapareceu. E aí, nós devemos ser um. Igreja é unidade, é família. Né? A pessoa não aparece na igreja, tudo bem, o problema é dele. Percebe como que tem coisa errada e nós não estamos sendo igreja como deveria. Deus quer que a gente se ame como uma família saudável, lógico. Nem toda família é saudável, mas Deus quer que a gente se ame como uma família que se ama. Deus quer que a gente se veja, Deus quer que a gente se preocupe
porque isso é ser igreja. E é isso que vai fazer com que as pessoas de fora da igreja olhem e falem: cara, que massa! Olha só como esse pessoal se ama! Olha como esse pessoal se relaciona, se importa, cuida! Isso é ser igreja. Isso é ser uma embaixada do amor. Isso é ser representante de um Deus triuno que é eternamente amor. É isso. E é muito interessante porque muitos de nós até vêm aqui com a motivação de nutrir o seu amor por Deus, o que está certíssimo. Tem muitas pessoas, e quando eu falo vem aqui, esse é o problema. É porque ser igreja não se limita ao culto de domingo. Não tem como. É impossível se limitar ao culto de domingo. É impossível. Não tem como. Amar, ser família, se relacionar. Eu estou lá no culto de domingo, ouvi a mensagem, estou amando mais a Deus, houve uma transformação, peguei alguns pontos que eu preciso realmente mudar. Legal, agora eu vou para minha casa, vou para o meu trabalho. Isso não é ser igreja, desculpa, isso não é ser igreja. Não é. Pagar um preço vivendo igreja é fundamental para o cumprimento da nossa missão. A gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que ceder, a gente vai ter que se relacionar, a gente vai ter que encontrar pessoas que a gente não tem afinidade, a gente vai ter que abrir mão da nossa agenda, a gente vai ter que deixar de fazer coisas que aparentemente podem ser extremamente prazerosas para nós, mas eu quero viver igreja mais do que tudo isso. Isso é ser igreja. Segundo ponto. Ser igreja é ser embaixada do amor. E para sermos uma embaixada do amor, nós precisamos ser amados. E aqui talvez seja um ponto onde as pessoas viram e falem assim: é isso, eu preciso ser mais amado nessa igreja. Eu quero ir para uma igreja porque eu quero receber mais amor. É verdade. A pergunta é: como que devemos ser amados? Lembra do conceito de embaixada? Eu peguei o conceito de embaixada na internet e eu achei que foi muito assertivo e claro, né? Numa definição real, que é uma embaixada. A embaixada é a representação oficial de um governo dentro do território de outra nação e configura-se como um território estrangeiro em um solo nacional. Isso é a embaixada. Como eu tentei descrever aqui há pouco tempo. Quais são as principais funções da embaixada? Representar seu país no território estrangeiro. Dentro do território estrangeiro, proteger os interesses do país dos cidadãos que o representa. Mediar negociações entre o governo que representa e o governo do país em que está localizado. Repassar informações ao seu país de origem a respeito do país em que está localizado e, por último, propiciar relações amigáveis e desenvolvimento de relações econômicas, culturais e científicas entre as duas nações. Lembre-se, nós somos embaixadores. Nós somos a representação e nós estamos numa embaixada. É por isso que, para se tornar igreja de Jesus, você precisa de uma declaração pública de fé, que é o batismo. Ninguém se batiza. Não existe ninguém que tenha autorização para virar e falar: eu creio em Jesus. E porque eu creio em Jesus, eu vou na piscina da minha casa e vou dar um tibum em mim mesmo. Não faz o sentido. Por quê? Porque o batismo é uma declaração pública. E, além de ser uma declaração pública, foi chancelado, foi autorizado por membros do corpo de Cristo, da família de Cristo, que é a igreja. Ninguém se batiza. Ninguém tem essa autorização. Eu quero ser aceito só por Jesus. Pouco me importa ser aceito pela igreja. Lembra que eu falei que eu ia explicar melhor o conceito de ligar no céu e desligar na terra?
Aí vem Mateus capítulo 18. Mateus 16 foi a primeira vez no Novo Testamento, ou melhor, isso, na Bíblia, onde a palavra igreja aparece. E aí vem Mateus capítulo 18, que diz: se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouviu, você ganhou o seu irmão. Aí ele vai, se ele não ouviu, chama uma testemunha, tenta corrigir. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Se ele continuar sem ouvir, sabe o que vocês fazem? Se ele recusar a ouvir, lhes conte a igreja. Se ele recusar a ouvir também, a igreja trate-o como um pagão e publicano. Ou seja, trate essa pessoa como alguém que não é um cristão e um discípulo de Jesus. Digo-lhes a verdade, olha só, tudo que vocês ligarem na terra terá sido desligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. A gente entende, sabe o quê? Dentro do contexto, que a igreja tem autoridade, como Pedro recebeu aquela autoridade. A igreja recebeu a autoridade de Deus para ligar e desligar pessoas e declarar se são ou não verdadeiros discípulos de Jesus. Agora, vocês se lembram o ponto aqui? Precisamos ser amados. Isso é amar. Biblicamente falando, sabe o que é amar? Uma das coisas, lógico, é virar e falar: fulano, você precisa melhorar a maneira como você tem agido, não está parecendo um representante de Cristo Jesus. A gente acha que amar é virar e falar: é apenas, é isso também, tá? Eu vou falar também. É pagar as contas se for necessário, é tomar um café se for necessário, é consolar quem está precisando de consolo, é se alegrar com os que se alegram, se entristecer com os que choram, é visitar o Marcelo. Marcelo, ainda bem que você tem alta, agora a gente vai lá na sua casa. Entendeu? É visitar o Marcelo quando ele está internado no hospital, é ajudar as pessoas que estão com o neném pequeno e já não tem mais paciência e está explodindo. Eu não aguento mais nessa criança, entende? Isso é ser igreja? Sim. Mas ser igreja e amar a igreja é também prezar pela representação de Cristo na vida um do outro. Porque nós precisamos desse tipo de cuidado. E é por isso que Hebreus fala: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. E lá vou eu, mais uma vez, aproveitar que minha filha não tem idade suficiente para contar um caso dela. Né? Essa semana, a diretora nos chamou na escola e não foi para compartilhar um elogio da evolução da minha filha. Não. Minha filha desrespeitou todos os professores, a coordenadora e a diretora. E chegou a fazer videozinho para mostrar para a gente. Vou filmar, porque senão eles não vão acreditar. E a vergonha, né, dos pais. Ai, meu Deus, não acredito que ele fez isso. E aí, o que a gente fez? Faz que nem muitos pais fazem hoje em dia, né? Essa escola que não ama e não cuida do meu filho, né? Tem muito pai hoje em dia que é assim. Vocês! Que nada. Eu agradeci a diretora, agradeci o vídeo. A gente teve uma conversa seríssima. Ela foi duramente disciplinada. Duramente castigada. Ela ficou de castigo, ela está de castigo. Ok? E no dia seguinte, ela foi colocar no lugar do erro o acerto. Ela foi levar um bombom para cada professora. E eu falei: você vai ter que pedir perdão. Pelo quê? Você vai ter que falar o que você fez, você vai ter que reconhecer o erro, você vai pedir perdão. Então ela foi lá, né, com um bombonzinho, olha para a professora, fala para ela: desculpa porque eu desobedeci, te desrespeitei. Olha no olho dela. Nossa, Alex, você foi duro. Fui, lógico, porque eu amo minha filha. Eu amo minha filha.
Você acha que ela ficou brava comigo? Não, a gente está super bem. Mas ela precisa de disciplina. Agora deixa eu parar de falar um pouquinho da minha filha e falar de mim. Porque eu preciso de disciplina. E talvez algumas pessoas virem e falem, quando você foi criança... Ah, não, você não está entendendo. Eu preciso de disciplina. Que tipo de disciplina? De exortação. De pessoas falando, Alex, cuidado com esse comportamento. Alex, cuidado com isso. Cuidado como você fala isso. Deixe isso mais claro, eu preciso. E só para deixar um caso concreto, para não ficar muito no abstrato, né? Eu fui disciplinado no seminário. Eu não posso contar exatamente o que eu fiz aqui. Mas eu fiz algo que fui parar na sala do diretor, eu e alguns. Foi aprontação, né? Já deu para entender porque eu não posso contar aqui abertamente. Mas fomos parar na sala do diretor, todos nós fomos disciplinados. E aqueles que tinham qualquer função, cargo de liderança, perdeu, que foi o meu caso. Perdi. Eu falei, meu Deus. Fui disciplinado. E ainda tive que fazer um trabalho extra. Olhar todos os versículos em Provérbios sobre o insensato. Quem quiser. Sobre insensatez. Quem quiser o meu trabalho, ok? Sobre insensatez, até hoje está no meu computador, eu posso compartilhar. Mas tudo isso para falar o quê? Que não é apenas a minha filha que precisa de disciplina, eu preciso de disciplina. E por isso essa ideia de que eu vou ser igreja na minha casa sozinho não faz o menor sentido. Nós precisamos sim de legitimação e supervisão. Eu preciso ser supervisionado. Por quê? Porque eu sou naturalmente hipócrita. Eu, Alex, eu. Eu tento colocar máscaras, eu tento esconder as minhas falhas, eu tento mostrar que está tudo bem comigo o tempo inteiro, sendo que muitas vezes não está. E eu preciso me cercar da minha família, que é a igreja. Gente, se Deus, que ama a igreja, tem o foco de restaurar a imagem dele em seus filhos, por que não deveríamos enxergar nossa restauração como um foco? Eu preciso enxergar no meu irmão que está do meu lado a necessidade de restauração na vida dele, assim como eu preciso, todos nós precisamos. E nós somos os instrumentos de Deus para que Jesus seja melhor visto, melhor representado por cada um aqui. Vocês estão entendendo? Estou conseguindo me fazer claro? Precisamos ter essa consciência e eu quero fazer uma ponderação sobre o encontro dos grupos pequenos dessa igreja. Gente, às vezes, eu sinto que membros da igreja pensam assim, tem que ir no grude, tem que ir lá no grude, vamos lá, vamos colocar na agenda, mas também se não der, não vai, se der também vai. E qual é o ponto aqui? Isso é um problema, por quê? Porque o grude não tem que ser enxergado como uma regra. É o seguinte, a gente está falando sobre a necessidade de ser família, a necessidade de se unir, a necessidade de ser purê de batata ao invés de saco de batata. A gente está falando sobre a necessidade de nos relacionarmos. Aí a gente fala, olha, vamos separar um dia da semana, além de domingo, para a gente estar junto, compartilhar. E às vezes as pessoas, não vai dar. Cara, então o que me entristece não é a regra em si, porque às vezes realmente não dá. Semana retrasada eu falei, não vai dar para mim, aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ir. Então o ponto não é esse, o ponto é parecer que tem que ir, não tem que ir. Gente, nós precisamos ser igreja. Grude é pouco. Um encontro durante a semana é pouco perto do que a gente precisa para nos unirmos, como Jesus orou. Falando sobre a igreja primitiva ali, de Atos capítulo 2, naquele texto, eles se encontravam todos os dias. Por isso que era uma igreja ali, de Atos 2, né? Linda, maravilhosa.
E muitas vezes a gente reclama de ter que se encontrar 2, 3 vezes durante a semana. Agora, percebe, isso aqui pode gerar culpa. Essa minha fala pode gerar culpa. E é tudo que eu não quero. Tudo que eu não quero é que gere culpa. Eu quero mostrar que nós precisamos nos amar. E o nosso amor deve gerar esse compromisso, o nosso amor por Deus e o nosso desejo de nos tornar mais parecidos com Jesus. Isso sim deve nos mudar o nosso coração e o nosso desejo de encontrar os nossos irmãos. E por último, ser igreja é ser a embaixada do amor. Nós somos representantes do amor, nós precisamos ser amados, nós precisamos amar. Nós precisamos amar. Por quê? Porque nós precisamos nos unir em propósito. E nós precisamos amar as pessoas. Sim, nós precisamos ser amados, nós precisamos muitas vezes ser cuidados, nós precisamos receber esse amor que muitas vezes virá em forma de disciplina, exortação. Isso é a necessidade de sermos amados, mas nós precisamos também amar as pessoas, os perdidos, quem está à nossa volta. Nós precisamos nos unir, mais uma vez, em propósito. E qual é o nosso propósito? Mateus 28. Então Jesus aproximou-lhe deles e disse: qual foi a última coisa? Qual foi a última coisa que Jesus disse para os discípulos antes de ir para os céus? A última. Qual foi a última? Isso aqui. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Isso é amar. Isso é amar. Ah, Alex, eu achei que amar era ajudar as pessoas que estão passando por alguma necessidade. Sim, você ajuda, você presta esse socorro pensando: será que essa pessoa se encontrou com Cristo Jesus? Será que essa pessoa entendeu o amor de Jesus? Eu quero falar uma coisa aqui. Toda dificuldade que eu e você, que porventura nós estivermos passando, ela pode se tornar algo maravilhoso se essa dificuldade nos conduzir aos pés de Cristo Jesus. O sofrimento e a dor terrena não se comparam com a glória que iremos experimentar, com a alegria que iremos experimentar por toda a eternidade. Por isso precisamos entender que nada é mais importante do que fazer discípulos, do que levar pessoas a conhecer a Cristo Jesus, do que mostrar para as pessoas que sim, nessa terra nós teremos aflições, nesse mundo a gente vai passar por grandes dificuldades. Jesus passou, os discípulos de Jesus passaram, tiveram alguns que foram perseguidos, outros foram torturados, outros perderam tudo, outros tiveram seríssimas enfermidades, mas todos eles experimentaram a alegria de ter a certeza que pertenciam a Cristo e por toda a eternidade se alegrariam. Você pode ter amigos, você pode ter parentes, você pode ter pessoas à sua volta que são alegres, bem-sucedidas, mas se elas não tiverem a Cristo, se elas não entenderem o Evangelho, não entenderam o significado e o propósito da vida. Porque aqui a gente ganha significado e propósito. É por isso que a nossa declaração de missão é clara, é fazer discípulos. E a nossa declaração diz: queremos fazer discípulos que têm deleite em Cristo, que são transformados por Cristo, que proclamam o Evangelho de Cristo. Por isso entenda, Jesus nos salvou. É muito gostoso a gente cantar o que a gente cantou aqui. Sabe, essa música nova, eu acho linda a letra. Linda. Todas as estrofes, eu acho linda a letra do refrão. Eu vou cantar essa música todos os domingos. Até alguém virar e falar: eu não aguento mais essa música. Estou brincando, eu não vou cantar todos os domingos. Mas ela é linda, ela é maravilhosa. E é gostoso lembrar o que Jesus fez por mim enquanto eu canto por nós.
Fala, Deus, não há amor igual. Sabe, essa amizade que o Senhor fez por nós na cruz, essa música Cordeiro que Sofreu, meu Deus, é a melhor música de todos os tempos. Né? É maravilhoso cantar isso. Agora, Jesus nos salvou. Nós éramos inimigos de Deus. A ira de Deus estava sobre nós e Jesus levou sobre ele na cruz. Nos alegramos, nós celebramos, nós cantamos, regozijamos. E pronto. O seu vizinho está vivendo uma vida sem Cristo. Seu familiar está vivendo uma vida sem Cristo. Seus amigos estão vivendo uma vida sem Cristo. E está tudo bem porque você é filho de Deus. E pronto. Nós precisamos nos unir em propósito. Nós somos embaixadores de Cristo. Precisamos, através da nossa unidade, proclamar o Evangelho de Cristo, o que Jesus fez por nós. Nós precisamos ir atrás dos outros filhos de Deus que precisam se entregar a Cristo. E é por isso que eu quero encerrar com o texto de Filipenses 1. Pois para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. É interessante, né? Por que você quer viver nessa terra? O que te motiva a viver? Se alguém virasse para você e falasse assim, amanhã você não vai abrir os seus olhos. Você vai ficar feliz ou triste? E sabe o que é interessante? Porque Paulo fala, se eu não abrisse meus olhos amanhã, eu ia ficar muito feliz. Sabe o que ele fala? Por quê? Porque se eu morrer, eu vou partir e estar com Cristo. Se eu morrer agora, eu vou estar com o meu Salvador, eu vou desfrutar de tudo aquilo que Ele prometeu, de tudo aquilo que o Evangelho me promete, eu vou desfrutar agora. Mas por que Paulo não queria morrer? Contudo, sabe por que eu não quero morrer e estar com Cristo, que é muito melhor? Sabe por quê? Por causa de vocês. É por vocês. Não é por mim. É por vocês. Que é mais importante que eu continue a viver. A gente só descobre o que é viver quando a gente para de viver para nós mesmos. Eu não queria que Jesus voltasse porque eu queria filhos. Eu não queria que Jesus voltasse porque eu queria casar. Eu não queria que Jesus voltasse porque eu queria netos. Eu não queria que Jesus voltasse porque eu queria ir para Disney. Eu nunca fui para Disney. Eu não queria... Você percebe como são sempre motivações egoístas, egocêntricas, sendo que o que deve nos motivar a viver é o outro. Como o outro? Quando o outro começa a crescer na fé e experimentar a alegria que essa fé traz. É isso, é para isso que estamos aqui. É por isso que existimos, é por isso que vivemos. Não é para nossa felicidade, é para a felicidade do outro. E quando o outro é feliz, eu sou feliz também. Eu me regozijo. Por isso a questão não é quantas pessoas vêm no culto de domingo. Ser igreja não é isso. A gente não vai medir o sucesso dessa igreja a partir da quantidade de pessoas que estão sentadas num culto de domingo. O sucesso dessa igreja é medido a partir da quantidade de discípulos que cumprem a missão, que se deleitam em Jesus, que são transformados por Jesus, que proclamam a Cristo onde elas estão. É dessa forma que a gente mede o sucesso de uma igreja.
é da disposição em se relacionar com a igreja e se relacionar com quem não é igreja, para fazer novos discípulos. E é por isso que Paulo ele diz: minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. Que esse seja o versículo da nossa vida. As viagens que nós fizemos, todos os abraços que ganhamos, que todos os desejos que alcançamos, que todo o sucesso que tivemos, não se compare a conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. Que isso seja o motor da nossa vida, que isso queime no nosso coração, dia após dia. A gente vai, nesse momento, celebrar a ceia do Senhor. E enquanto vou pedir para o Toninho e para a Ju distribuírem os elementos da ceia, eu queria cantar uma música. E eu queria também orar junto com vocês. Eu queria que a gente colocasse o nosso coração. Eu queria que você percebesse a profundidade de Filipenses capítulo 1. Eu queria que você pedisse para Deus sondar o teu coração agora. Eu queria que você perguntasse para Deus: será que é isso? Será que se alguém olhasse para mim e falasse: a vida dela se resume a o quê? A viver para Cristo. Eu queria que você deixasse Deus te transformar. Eu queria que você pedisse para Deus sondar o teu coração. Às vezes você ama Jesus, mas existem coisas que Deus precisa e quer fazer ainda no teu coração.